Boa noite, igreja. Quantos estão aqui com o coração abertos para receber algo da parte de Deus profético que eu creio que vai ser liberado ainda esse ano? Diga amém. Então eu queria que você me ajudasse a receber com muito carinho, com muito barulho, porque Ele tem uma palavra poderosa para o meu coração, para o seu coração nessa noite. Então vamos fazer muito barulho para receber apóstolo Leonardo Teixeira. Celebra mais forte, igreja. Ele vai voltar, mas é mais forte. Glória a Deus. Estenda suas mãos assim para isso. Como a gente sempre faz. Apóstolo Léo, mais uma vez, seja bem-vindo. E que Deus te use poderosamente para abençoar as nossas vidas. Nós chamamos, dá lugar, deixa Deus te usar. Vamos celebrar mais uma vez ao Senhor. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Glória a Deus, que alegria, que recepção. Eu agora vou pedir ao pastor Luciano só para o pastor Douglas me receber aqui, aleluia. Gostei muito da alegria. Glória a Deus. Pastor Luciano também me recebe muito bem. Mas é porque é irmão, né? E está acostumado já a receber. Meu irmão está aqui, gente. Ó, meu irmão, meu pastor. É a mesma coisa sempre. O Douglas hoje foi diferente. Aleluia. Viu, Douglas? Gostei. Gente, que alegria estar aqui mais uma vez com vocês. Sempre a igreja linda, bonita. Eu vejo alguns rostinhos conhecidos e alguns rostinhos novos. Eu me alegro com os irmãos antigos que eu conheço e muito mais pelos irmãos novos, porque a igreja está crescendo, a igreja está avançando e sempre está chegando pessoas novas aqui. Eu louvo a Deus por isso e eu quero louvar a Deus pela Eclésia São Gonçalo. Trago um abraço da Eclésia Miami para os irmãos, toda a igreja. Nós estávamos conversando, falando que íamos estar aqui nas eclésias e que íamos estar aqui em São Gonçalo. Estivemos no Rio, antes de ontem, ministrando ali em Padre Miguel, lá na Vila Vintém. Que alegria! Falei, meu Deus, outrora eu vim aqui na quadra da Vintém, agora eu estou vindo aqui pregar o Evangelho. Olha como é que Jesus faz. O Senhor é bom, né? Aí eu entrei na igreja, eu falei para o pastor da igreja, pastor, cansei de entrar aqui sambando, então eu vou entrar na igreja também pisando na cabeça do diabo. Aleluia! Ô glória! E foi uma bênção lá, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Meus irmãos, eu estou acompanhado com a minha digníssima, minha esposa, a apóstola Renata Teixeira. Fique em pé, minha amada, para o povo ver que você é linda, só para o povo ver que você é linda. Fique em pé, minha querida, olha para trás, vai. Pronto, gente, faz barulho aí, gente. Pelo amor de Deus, aleluia. Essa é a minha apóstola, a minha pastora. É ela que nas minhas crises me pastoreia, irmãos, amém? É ela que nos meus, está comigo lá no meu secreto, no nosso quarto, cuidando de mim, cuidando da minha vida, passando a mão na minha cabeça e falando, calma, meu filho, aleluia. Deus está no controle. Eu falo aleluia. E a minha esposa, ela já fez aqui o lançamento do livro dela, Mulher de Valor. Mas como a igreja está sempre chegando gente nova, a gente trouxe o nosso material para estar abençoando a sua vida. Você, irmã, mulher, que deseja fazer uma boa leitura de um livro para abençoar a sua vida, seu casamento, seu ministério. Minha esposa escreveu o livro Mulher de Valor, amém? Quem aqui já tem esse livro, levanta a mão. Olha aí, ó, poucas. Quem não tem, levanta a mão, as mulheres aí, ó. Ih, um monte. Gente, olha, no final do culto a gente vai estar ali atrás. A Renata escreveu esse livro com muito amor, com muito carinho. Deus usou ela poderosamente aqui. Tem um capítulo aqui do livro que eu gosto muito, que é A Mulher Faz Bem ao Marido que Ama. Ô glória! É o capítulo de número 6? É o capítulo de número 6 aqui. A mulher faz bem ao esposo que ama, ao marido que ama. E aqui ela fala de coisas poderosas que ela pratica no casamento dela, que ela faz comigo.
E vai ser uma bênção, meu irmão, se você quiser abençoar. É o 6, claro, eu li o livro, né? É o 6. É o 6 e vai abençoar a sua vida, meu irmão. Dá o livro de presente para sua esposa, depois você me fala. Eu também, aí a minha esposa escreveu esse livro e falou, você precisa escrever para os homens, você precisa escrever. Eu já contei essa história aqui. Eu confesso a vocês que no meio do livro eu desanimei de escrever para os homens, porque eu nunca vi homens tão desanimados lá em Miami só, aqui não. Aqui não acontece isso não, só lá em Miami. Os homens estavam muito desanimados, e as mulheres da igreja, pastor, chama meu marido, pastor, chama meu marido. Estou vendo as mulheres empurrando os maridos, porque lá em Miami a mulherada toda participa, aqui também, amém? Aqui a mulherada participa, aqui são, mulher única, né? A mulherada aqui é mulher única mesmo? Cadê o glória a Deus das mulheres? Ih, está devagar. Cadê o glória a Deus dos homens? Aprendam com os homens, mulheres. Vou dar mais uma oportunidade. Cadê o glória a Deus das mulheres? Cresceu, hein? Viu como é que a mulher é competitiva? É ruim dela ficar atrás. Mas o homem é mais. Cadê o glória a Deus dos homens? Perderam, mulheres. Não vou tentar de novo. Até porque eu sou homem, né? Aleluia. Não quero perder hoje, não. Mas eu aprendi com Deus, quando a gente perde para a mulher, a gente ganha. Então, cadê o glória a Deus das mulheres? Ganharam. Aplauda as mulheres, gente. Aleluia. Ganharam, não vou continuar, glória a Deus. Bom, irmã, você quer abençoar a vida do seu marido? Meu irmão, você quer um livro também para ser edificado? Eu já fiz aqui o lançamento desse livro, acho que foi ano passado, Homem de Valor. Quem já tem esse livro aí, levanta a mão. 1, 2, 3, meia dúzia. Então, irmão, no final, vou estar ali atrás. Também tem um capítulo aqui, eu acho que é o capítulo 6 também, que fala que o marido faz bem a esposa que ama. Então, querida, dá de presente para o seu marido. Aqui eu falo sobre finanças, falo sobre legado, falo de um problema muito grande da falta de paternidade na vida do homem. O que isso ocasiona? Quais são os efeitos que isso ocasiona na vida dos homens, a falta de paternidade? Então adquira esse livro, também vai abençoar muito a sua vida. Aí minha esposa com uma unção de escrever livro, ela escreveu um livro chamado Liberta-me, fala do testemunho dela, fala de experiências poderosas dela com Deus, e Deus usa muito ela também na área de libertação, e esse livro aqui vai abençoar a sua vida, vai transformar a sua vida em nome de Jesus. Então adquira também da minha esposa, e nós dois escrevemos juntos. Claro que uma grande motivação veio da minha esposa. Esse aqui vocês não conhecem, nós não lançamos aqui. Estou conversando com o pastor Luciano para a gente, talvez ano que vem, vir aqui lançar o Casal de Valor. Ela escreveu Mulher de Valor, eu escrevi Homem de Valor, agora saiu Casal de Valor. E já está no forno Família de Valor. Amém, irmãos? Então nós estamos escrevendo para estar abençoando a vida dos irmãos, para estar abençoando a igreja do Senhor. E você, meu irmão, minha irmã, os casais aí, se você quiser, nós trouxemos poucos, porque nós fizemos uma conferência de família lá em Padre Miguel, saiu bastante desse livro aqui, eu não sei, deve ter uns 10 livros ali no máximo, do Casal de Valor. A gente vai voltar no que vem para fazer o lançamento, vai trazer os livros para abençoar a sua vida. No final, se você quiser, minha esposa vai estar lá atrás, você passa lá e adquira o livro em nome de Jesus. Cada livro custa R$35, mas se você for comprar os 4, cada um vai sair por R$30, tá bom, pessoal? Para abençoar em nome de Jesus. Pega aqui, meu amor, por favor. Bom, pessoal, sem mais delongas, abra a sua Bíblia comigo, livro do profeta Isaías, capítulo de número 61. Aleluia. É sempre bom ver os irmãos. Isaías 61, irmãos, vamos ler apenas 3 versículos. Acho que está aqui no telão. Diz assim, irmãos, o texto bíblico: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar
os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Versículo 2. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, fala conosco nessa noite, através da tua palavra. Espírito Santo, ministra nessa noite poderosamente aos nossos corações. Domina nessa noite as nossas mentes, Senhor, e leva cativo todo pensamento à obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glorifica o teu nome sobre as nossas vidas, Senhor, e fala a cada um dos meus irmãos que adentraram por essas portas nessa noite. Fala conosco, Senhor. Nós precisamos ouvir a sua voz. Nós te agradecemos, louvamos o teu nome e oramos ao Senhor, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Meus irmãos, eu trago uma palavra de Deus. O tema da mensagem de hoje é ungidos para um propósito. O livro do profeta Isaías, ele é um livro muito poderoso, é um livro com muitas revelações. O nome do profeta Isaías tem a ver com o conteúdo do livro. Isaías significa Jeová é salvação, ou Jeová salvou. E ele é conhecido como o profeta messiânico, porque foi o profeta que mais profetizou acerca da vinda do Messias, acerca da vinda do Salvador. Seu ministério se estendeu sob o reinado de 5 reis: Uzias, Jotão, Acais, Ezequias e Manassés. Durante o reinado desses 5 reis, Isaías profetizava. Durante o reinado desses 5 homens, ele morreu especificamente nas mãos do rei Manassés, porque Ezequias, quando ora pedindo a Deus pedindo a Deus para curá-lo, e Deus dá para ele mais 15 anos de vida, nesses 15 anos de vida nasce Manassés, um dos piores reis de Israel, que mandou cortar o profeta ao meio. Porém, Isaías profetizou no período desses 5 reis. Isaías profetizou num tempo de crise moral, espiritual em Israel. O livro do profeta Isaías tem algumas peculiaridades. O livro tem 66 capítulos, a Bíblia tem 66 livros. Os primeiros 39 livros do Antigo Testamento falam sobre juízo de Deus, e os 27 últimos falam de redenção, apontando para a vinda do Messias, apontando para a vinda do Salvador. No capítulo de número 61, Isaías profetiza literalmente sobre Jesus, sobre o ungido do Senhor. E ele fala no capítulo 61, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração. A Bíblia vai dizer isso aqui Isaías profetizou 750 anos antes de Cristo. Isaías foi um profeta que no capítulo de número 53, ele falou para o Senhor: Senhor, quem deu crédito à minha pregação? Porque Isaías não profetizou para o seu tempo, Isaías profetizou para séculos depois. Isaías profetizou que Jesus estava vindo depois, e Jesus veio 750 anos depois. E Isaías entrou numa crise e falou: quem deu crédito à minha pregação, à nossa pregação? Porém, Jesus vem 750 anos depois, Jesus nasce, cresce, e Jesus agora está numa sinagoga, e foi dada uma oportunidade para Jesus ler uma palavra. Lucas capítulo 4, versículo de número 18, Jesus entra na sinagoga, dão a ele uma oportunidade de ler uma palavra, e a palavra que ele abre é exatamente essa do profeta Isaías, e ele lê: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração, a libertar os cativos, a pregar o ano aceitável do Senhor. Aí ele fecha o papiro, olha para todos que estavam presentes e diz: hoje se cumpriu essa profecia, aleluia, hoje se cumpriu essa profecia. E Jesus dá essa palavra sobre o Espírito de Deus.
ele diz, se cumpriu essa palavra. Então eu vejo aqui duas verdades fundamentais aqui nesse texto: o Espírito de Deus e a unção de Deus. Sem o Espírito não há vida, e sem a unção não há poder, irmãos. O Espírito é quem habita, a unção é quem capacita. A Bíblia diz, Zacarias 4,6, não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A unção é o poder divino que habilita o homem a cumprir um propósito eterno. Quando o Espírito Santo vem sobre alguém, ele não apenas inspira, ele envia e capacita a pessoa, derramando graça, unção e poder sobre a vida dos enviados de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. E o texto de Isaías diz que o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu. E ungir não é ungir para a gente apenas estar na igreja, fazendo a obra dentro da igreja. E, inclusive, eu queria até falar algo com vocês sobre a diferença da unção. Você sabe qual é a diferença da unção? A diferença da unção é que uns são e outros não. Uns têm unção e outros não têm unção. Eu me lembro bem que lá no início do ministério, lá em Cabo Frio, na Eclésia, os jovens vinham, pastor do céu, que palavra poderosa, que mover de Deus poderoso, bota a mão na cabeça que eu quero pregar desse jeito. Eu falei, tá bom, vou botar a mão na sua cabeça. Senhor, faz ele passar por tudo que eu passei e faz ele passar em dobro, aleluia. Faz ele passar pelos desempregos que eu passei, pelas crises emocionais, pelas traições, pelos abandonos, pelas rejeições que eu passei. Aí o cara já foi tirando a mão. Que isso, pastor? Eu falei, meu irmão, você acha que a unção de Deus, ela vem como? Cadê um glória agora, gente? Glória está devagar, mas, irmãos, a unção de Deus, ela vem quando a gente passa pela moenda. Em Israel, eu estive em Israel em 2012, e eu vi como é que o azeite saía da azeitona. Eles colocavam numa pedra redonda as azeitonas, e pegavam uma pedra grande, redonda, e rolavam em cima das azeitonas, prensando as azeitonas, e quanto mais prensavam, quanto mais força, mais azeite saía. A unção que te capacita será mediante, meu irmão, aleluia, eu vou falar, a capacidade que você tem de suportar as pressões da vida. Quanto mais pressão na sua vida, mais unção de Deus. Quanto mais você suporta pressão, mais unção. Quanto mais problema para você resolver, mais capacitação de Deus para você. Por isso que a Bíblia diz, quem muito é dado, muito será. Por isso que Deus dá muito, para cobrar depois, vai cobrar. Quem muito é dado, muito será cobrado. Então a unção, ela não vem de qualquer jeito. A unção, ela vem de uma história. A unção, ela vem dos desertos que a gente atravessa. A unção vem dos vales que a gente também atravessa. A unção vem das tempestades que a gente enfrenta. Um verdadeiro marinheiro é formado no meio do vento no mar, em alto mar, na tempestade. Então a unção de Deus, meu irmão, ela é derramada sobre as nossas vidas nos piores momentos da nossa vida e do ministério. E é nesse momento que Deus está forjando. É nesse momento que Deus está derramando graça, é nesse momento que Deus está dando unção, é nesse momento que você diz assim, vou desistir, aí Deus fala, é agora. É nesse momento que você fala, não aguento mais, Deus está falando, é agora. É nesse momento que você está falando, vou jogar a toalha, Deus fala, é agora. Porque você não está aguentando a pressão. Mas, irmão, tem um louvor que diz, espera só mais um pouquinho. Fica firme. Deus está te capacitando, Deus está te preparando, Deus está derramando unção sobre a sua vida, amém? Agora, o texto de Isaías diz, o Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu para pregar. Então, o primeiro lugar que eu quero pensar com vocês, a unção de Deus é para um propósito. Qual é o propósito? Qual é o primeiro propósito que Isaías 61 fala e que Jesus fala, que a profecia se cumpriu na vida dele? Que o Espírito estava sobre ele, que ungiu ele para quê?
para pregar. Você não tem unção para pular, para dançar. Não, tudo isso é dom e talento. Unção é para pregar. Eu vou repetir. Unção é para pregar, irmão. Unção é para falar do amor de Deus. Unção é para falar das maravilhas do céu. Unção é para falar que Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo, que Ele é o mesmo hoje, ontem e será o mesmo eternamente, que passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não vão passar. A unção de Deus é para pregar. Aleluia! A primeira missão do ungido é anunciar o Evangelho. Paulo diz, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para aquele que crê. Aleluia! Jesus foi ungido para levar boas novas aos pobres, e nós somos comissionados a continuar essa missão. A igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, ela anunciava o Evangelho. Do capítulo 1 ao capítulo 28, o Evangelho foi anunciado, missões foram realizadas e continua até no dia de hoje. Nós somos Atos 29, a igreja de hoje, a igreja continua. Nós continuamos pregando o Evangelho, mas não dá para pregar sem unção. A gente precisa da unção para pregar, não dá para pregar de qualquer jeito. Escuta, irmão, às vezes nós temos convidado pessoas e pessoas não estão vindo. Às vezes nós estamos convidando pessoas para a nossa célula, pessoas para a igreja, e as pessoas não estão vindo, sabe por quê? Porque nós precisamos de unção para pregar. É a unção que vai quebrar o jugo, é a unção que vai despedaçar o jugo na vida da pessoa. A Bíblia diz que o jugo foi despedaçado por causa de quê? Da unção, irmão. Nós precisamos de unção para pregar. E sabe, a igreja do século 21, a igreja tem sido uma igreja muito do entretenimento, a igreja da internet, das mídias sociais. E eu, querido, eu vim aqui para dizer para você que nós precisamos ser essa igreja, a igreja da unção. A igreja que tem unção. O pastor Luciano me presenteou com um livro que tem mexido comigo. O livro Lidere com Isso em Mente. E o isso é a unção de Deus. Nós temos que liderar com a unção de Deus. Muitas vezes, eu não sei você, eu já me peguei em momentos que eu já tinha feito tudo. Eu sei como é que funciona a visão, eu tinha feito tudo. E eu falei, gente, o que está faltando? Por que a gente está fazendo o negócio não está dando certo? O que está faltando? Sabe, na maioria das vezes, sabe o que falta, irmão? Unção. Unção de Deus. A unção, meu irmão, ela é para a minha vida, ela é para a sua vida. A unção, ela é para baixo, ela não é para cima. Lembra de Elias e Eliseu? Elias, ele fala para Eliseu, Eliseu, fica aqui. Aí Eliseu fala, não, Senhor, não, vive o Senhor que não te deixarei. Então Eliseu, fala logo o que você quer. Ele, Senhor, eu quero porção dobrada do teu espírito. Eliseu pediu porção dobrada do espírito de Elias. E queridos, a Bíblia é linda. Elias fez 7 grandes milagres. Eliseu fez 14, fez o dobro, realmente fez o dobro. E a Bíblia diz que eles passaram por Gilgal, passaram por Jericó, passaram o Jordão, e quando passaram o Jordão, a carruagem de fogo veio e levou Elias. E a capa de Elias, que representa a identidade do profeta e a unção do profeta, ela caiu na terra. E Eliseu foi, pegou a capa e colocou. Você sabe por que a capa não subiu? Porque a unção não é para cima, a unção é para baixo. A unção é para a terra, a unção é para o ministério terreno. Por isso que a unção de Deus é sobre a minha vida, sobre a sua. Meu irmão, se você quer algo especial, se você quer buscar algo especial de Deus, busque unção de Deus. Busque a unção de Deus. A Bíblia diz que Jesus era ungido. E que onde Jesus ia, com muita unção, as coisas aconteciam, os milagres aconteciam. Às vezes me perguntam, pastor, por que a gente não vê mais o cego enxergando? Por que a gente não vê mais o paralítico andando, o morto ressuscitando? Sabe por quê, irmão? Porque às vezes falta unção. É a unção que falta. A Bíblia diz, Mateus 11:5, os discípulos de João Batista vieram até Jesus perguntar. João mandou perguntar se é o Senhor mesmo ou se devemos esperar outro. Naquele mesmo momento, Jesus começa a tocar na multidão, havia uma multidão, e no momento que ele começa a tocar na multidão, o texto diz, Mateus 11:5, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho.
Houve um alvoroço por causa da unção que havia em Jesus, e os enfermos, os mortos, começaram a ressuscitar, os enfermos foram curados, os paralíticos começaram a andar por causa da unção que havia na vida de Jesus. Então a unção de Deus, ela tem o poder para curar, a unção de Deus, ela tem o poder para restaurar. A unção não substitui o preparo, mas o preparo sem unção é só performance. Quem falou isso foi Leonardo Ravenhill. A unção não substitui o preparo, mas o preparo sem unção é só performance. Segundo, ungidos para cuidar dos quebrantados. O texto diz: o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e a cuidar dos quebrantados. O coração ferido precisa de mãos ungidas, irmãos. Você já viu como que às vezes chegam pessoas feridas na igreja? E as pessoas feridas que chegam precisam de mãos ungidas para cuidar. Jesus veio curar os quebrantados de coração, e nós como igreja somos instrumentos de restauração. A Bíblia diz que perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. Salmo 34, 18. A palavra de Deus diz em Salmo 51, 17, sacrifícios agradáveis a Deus é um coração contrito e quebrantado, pelo qual Deus não despreza jamais. O ungido não julga o ferido, ele acolhe, ele trata, ele restaura. A unção que recebemos nos torna curadores de almas e não apenas faladores de verdades. Essa unção que nós recebemos é para que sejamos curadores de vidas, de almas, e não faladores apenas de verdade, verdade, verdade. As pessoas não precisam de sermões brilhantes, precisam de corações que compreendem. O texto fala que o Senhor foi ungido e Ele veio para os quebrantados. Irmão, é muito importante a gente se quebrantar. Nós estamos vivendo um tempo onde o orgulho tem tomado conta de muitos corações, onde a dura cerviz tem feito com que pessoas resistam à palavra de Deus, resistam o amor de Deus, resistam o plano de salvação. E a dura cerviz será mantida até que ela seja quebrada, diz as Sagradas Escrituras. E quem quebra a dura cerviz é o Senhor. E Deus tem os seus caminhos para quebrar a dura cerviz e tirar o orgulho que impera na vida do homem. A Bíblia diz que aqueles que se exaltam serão o quê? Humilhados. E aqueles que se humilham serão exaltados. Deus resiste ao soberbo, ao orgulhoso, mas dá graça aos simples. Deus tem os seus caminhos e os seus meios de trabalhar na vida das pessoas que são altivas, orgulhosas, autossuficientes, que acham que não precisam de ninguém, não ouvem ninguém, não aceitam a direção de ninguém. Eu estava orientando um casal hoje e falei: olha, é muito difícil às vezes falar, eu tenho vários discípulos, e os discípulos que eu mais tive problema foram discípulos que tinham problema de paternidade, tinham problema com os pais, dificuldade, abandonados pelos pais, sofreram abuso dos pais, violência e tantas outras coisas. Então eu tive muita dificuldade porque eles faziam transferência para mim como pastor, como pai espiritual, eles faziam transferência. No momento ou em outro que algo acontecia que dava um gatilho de algo com o pai biológico, aquilo já era um problema. Então quais eram os problemas que nós tínhamos com esses discípulos? Com problema com a paternidade, problema de submissão, problema de obediência e questão de tempo para ter problema de rebeldia. Se rebelar, não quero saber, e daqui a pouco vai embora, sai falando, enfim. E tratando sobre isso, irmãos, orando a Deus, buscando a Deus, clamando a Deus sobre essa dificuldade que se tinha na vida dos discípulos, da questão da falta de paternidade, eu percebi que essas pessoas precisavam era da graça de Deus, do amor de Deus, da unção de Deus, e de viver o amor do Pai Celestial que elas não tinham. Então eu comecei a fazer um trabalho específico com essas pessoas. Comecei a fazer um discipulado de vida na vida.
de começar a trabalhar essa questão, e eu estava com esse casal, e eu falei para esse casal hoje, olha, sabe qual é o problema? Você tem um problema com seu pai, pelo problema que você tem com seu pai, você tem dificuldade de receber uma palavra de direção para a sua vida de um líder, de um pastor, mas eu estou aqui para te dar uma palavra como sacerdote, como profeta de Deus. Você precisa fazer isso, para que a sua vida pare de ficar dando volta, para que Deus te dê uma direção, em nome de Jesus. Então, às vezes o problema não é a palavra de direção, às vezes é a gente obedecer a palavra que a gente recebeu, que é uma palavra que vem com unção para a nossa vida, para a gente começar a prosperar, para a gente começar a ser abençoado. A palavra de Deus diz lá em Crônicas: crede no Senhor seu Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. É a palavra do Senhor, e toda palavra que vem, sabe, meu irmão, do altar, toda palavra que vem aqui do altar, do seu pastor, dos seus líderes, palavras de Deus, palavras ungidas, meu irmão, a Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Um dos maiores problemas que nós encontramos hoje são as pessoas que não conseguem obedecer ou colocar em prática aquilo que elas estão ouvindo. Parece que às vezes, e só acontece lá em Miami, parece que às vezes eu estou falando para um número grande de espectadores, mas as pessoas estão ali como se fosse para ouvir alguém, e sai dali como se nada tivesse às vezes ouvido. E eu tenho falado com Deus: Deus, muda isso, quebra isso. A unção é para quebrar, a unção é para fazer tudo novo, que a tua unção esteja, meu Deus, trabalhando, que a unção do Senhor esteja ministrando no coração das pessoas, inquieta as pessoas, para que amanhã ela se lembre da palavra de hoje, e essa palavra fique ruminando a semana toda no coração dela, em nome de Jesus, e que ela coloque em prática a palavra que ela recebeu, em nome de Jesus. Então o profeta Isaías fala: o Senhor me ungiu para pregar as boas novas, o Senhor me ungiu para os quebrantados de coração, e também ungidos para libertar os cativos. Uma unção que liberta. E essa unção é uma unção muito especial, irmãos, porque existem pessoas que estão cativas, pessoas presas. Você conhece alguém que você até prega para ela, mas ela está presa, ela não consegue romper, ela não consegue se libertar, porque ela está presa, e muitas vezes ela também não quer ser liberta, e a gente precisa ali, meu irmão, através da graça e da unção de Deus, ministrar sobre a vida dessa pessoa, para que ela seja liberta, porque a palavra de Deus diz: Ele me ungiu para libertar os cativos. Eu me lembro que na minha época de seminário, 1999, eu li um livro, Ele veio para libertar os cativos, da doutora Rebecca Brown. Esse livro me ensinou muito, é um livro de libertação, é um livro de batalha espiritual. Como que eu aprendi lendo esse livro? Sobre libertar os cativos. Pessoas estão cativas, pessoas estão presas a vícios, pessoas estão presas à pornografia, pessoas estão presas a pecados que você jamais imagina, pessoas estão presas a questões espirituais. Tudo aquilo que você já tentou e você não consegue romper, tem algo espiritual te prendendo por trás disso. É um cativeiro e ele precisa ser quebrado. E você precisa de uma libertação, se isso acontece com você. E a unção de Deus, ela liberta, porque onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E eu creio que o Espírito de Deus está aqui. 2 Coríntios 3,17 diz: onde há o Espírito de Deus, ali há liberdade. O Espírito do Senhor está sobre nós, o Espírito do Senhor está sobre essa igreja, porque Ele nos ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração. E se o Espírito de Deus está aqui, aqui há liberdade, irmão, em nome de Jesus. E eu declaro e profetizo no mundo espiritual, cadeias quebrando, meus irmãos, grilhões sendo quebrados, correntes, algemas sendo despedaçadas, em nome de Jesus, no mundo espiritual. O Evangelho quebra as correntes da culpa, do pecado e das opressões espirituais. A palavra ministrada, o Evangelho ministrado, com a unção de Deus, as correntes estão sendo quebradas. Enquanto nós estamos aqui sendo ministrados, enquanto nós estamos aqui crendo que o Espírito do Senhor está aqui, que aqui há liberdade e que tem unção de Deus nessa igreja, correntes estão sendo quebradas, grilhões estão sendo quebrados, portas com ferrolhos estão sendo quebradas, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz, João 8,36, se pois o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis. A unção de Deus não nos torna populares, mas poderosos em libertar os oprimidos. Aleluia. Há uma diferença entre unção e talento. O talento, ele pode tocar a sua emoção, mas a unção vai te tocar e haverá uma transformação. É diferente a gente entender a questão de discernir talento de unção. O talento te emociona, a unção, meu irmão, te impulsiona. É diferente. O talento vai te emocionar, vai trazer assim algo maravilhoso para você, mas a unção de Deus vai te impulsionar para servir, vai te impulsionar para você sair do banco e falar, cara, eu vou cumprir o meu chamado, eu vou cumprir o meu propósito. A unção de Deus é para um propósito de Deus na minha vida. É a unção de Deus. Aleluia. Marcos, do capítulo 5, do 1 ao 20, irmãos, fala sobre o gadareno que tinha uma legião de demônios e foi liberto por essa unção libertadora de Jesus. E depois ele foi anunciar para as suas 10 cidades, a Decápolis, para as suas 10 cidades, o que Jesus havia feito em sua vida. Jesus expulsou 6.000 demônios da vida de um único homem. Havia 6.000 demônios, uma legião de demônios dentro de um homem que vivia dentro do cemitério, preso a grilhões, em correntes, cativo, um cativeiro. Esse homem estava num cativeiro, 6.000 demônios aprisionavam a vida desse homem. Andava como um andarilho, sem casa, sem nada. E quando Jesus fala para os discípulos, passemos para o outro lado, e quando ele passa para o outro lado da margem, quando Jesus chega no outro lado da margem, o gadareno com uma legião de demônios vem na direção de Jesus, e Jesus repreende os demônios, repreende aquela legião de demônios, manda que eles entrem nos porcos. Aquele homem foi liberto porque havia uma unção toda poderosa naquele ambiente, porque Jesus estava ali, e os demônios foram expelidos. 6.000 demônios, e o homem ficou lúcido. Um homem que outrora era perturbado, andarilho, ficou lúcido e queria seguir Jesus. Jesus falou, não, volta lá para a sua cidade e fala das maravilhas que Deus te fez. Aleluia. Essa é a unção que eu acredito para libertar. E quando Jesus liberta, a gente que recebeu o milagre de Deus, a gente que foi liberto pelo poder de Deus, a gente tem que compartilhar o que o Senhor fez. E foi exatamente o que este homem fez. Eu chamo ele de o missionário gadareno, o evangelista gadareno, porque o homem foi liberto e já começou a pregar do que o Senhor fez na vida dele. A liberdade não é fazer o que se quer, mas o poder de fazer o que se deve. Essa é a verdadeira liberdade. É para a gente fazer o que se deve fazer, irmãos. 4º lugar, ungidos para profetizar. Fala para o seu irmão que está falando, eu vou profetizar aqui hoje. Irmãos, nós fomos ungidos para profetizar, amém? Amém ou não amém? Amém. Redobre sua atenção aqui comigo um minuto. Nós precisamos, como igreja do Senhor, que tem o Espírito Santo, que crê nos dons espirituais. Pastor Luciano crê nos dons espirituais, amém? Pastor Douglas crê nos dons espirituais, amém? E eu creio no dom de profecia. Quem crê no dom de profecia? É um dom dado pelo Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo para a igreja, é para a igreja ser equipada para fazer a obra do Senhor. São armas espirituais que Deus nos concede para que nós venhamos a fazer a obra, para que venhamos a realizar a vontade de Deus. E a unção para profetizar, meu irmão, é um dom de Deus. Se você tem o Espírito Santo, se há uma unção de Deus na sua vida, você tem que abrir a tua boca e profetizar. Profetiza, meu irmão. Profetiza, minha irmã. Profetiza em todo o tempo. Pastor, eu estou vivendo um momento difícil. Profetiza sobre o momento que você está vivendo, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que Isaías fala sobre proclamar o ano aceitável do Senhor. E profetizar é falar em nome de Deus, trazer direção e esperança
em tempos sombrios, em tempos difíceis. A igreja ungida não ecoa o mundo, ela anuncia o que o céu está dizendo, porque nunca, jamais a profecia veio por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 de Pedro 1:21. Ezequiel 37, a palavra de Deus diz que o Senhor pegou o profeta Ezequiel, colocou ele no meio de um vale de ossos sequíssimos. Por que sequíssimos? Porque depois que Deus colocou o profeta no meio do vale, ele teve uma visão panorâmica de todo o vale. Ele olhou o vale todinho e ele viu que o vale estavam com ossos sequíssimos. Para que você me entenda, ele foi colocado num terreno amplo, uma espécie de um cemitério onde os corpos não estavam debaixo da terra, os esqueletos estavam sobre a terra, fazendo um vale de ossos, e ossos sequíssimos. E o Senhor pergunta ao profeta: filho do homem, pode esse vale de ossos secos reviver? Aí o profeta olhou para aquele vale, eu acredito, ele botou ele no meio. Por que colocou ele no meio? Porque quem está no meio tem uma visão melhor do que está acontecendo. Deus não quer você pelos cantos, Deus quer você no meio. Porque no meio, meu irmão, no meio da situação, no meio da coisa, no meio do problema, você vai ter uma visão privilegiada. E aí ele teve uma visão privilegiada, ele olhou tudo, e aí ele falou: Senhor, ele responde o Senhor: Senhor, tu sabes. E aí o Senhor fala para ele: então profetiza. Profetiza sobre esse vale de ossos secos. Eu pergunto a você nessa noite: tem algo morto na sua vida? Tem algo que aos olhos naturais é impossível para você? Tem algo que você já olhou e falou: não tem como isso acontecer? Aos olhos naturais não tinha como aquele vale de ossos secos ressuscitar ou ressurgir, mas o Senhor mandou o profeta profetizar, irmão. E quando nós somos ungidos por Deus, nós temos que profetizar até sobre aquilo que está morto. Em nome de Jesus. Pastor, o meu relacionamento morreu, as minhas emoções morreram, tem coisas na minha vida que morreram, não revive mais. Irmão, profetiza. Profetiza. Profetiza sobre essa situação. Pastor, a enfermidade é para morrer. Quem te disse que é para morrer? Profetiza. Profetiza. O problema é que às vezes a gente acomoda as más notícias, o diagnóstico, as circunstâncias, a situação, quando nós temos aí a ferramenta, a palavra poderosa de Deus que manda a gente profetizar. Então profetiza, meu irmão, em nome de Jesus. Ezequiel profetizou. E a Bíblia diz que houve um ruído, e depois que houve um ruído, houve um rebuliço, houve um ruído de ossos batendo, tec, 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 tec. Ele profetizou: o vale de ossos secos, ouvi a voz do Senhor, vale de ossos secos, vivam. Aí, tec, 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 tec. De repente começou um rebuliço, começou a juntar osso com osso, osso com osso, e levantou um bando de esqueletos, ficaram em pé esqueletos. E aí ele viu aqueles esqueletos, uma comunhão, todos juntos. E eu creio que onde há uma comunhão, Deus ordena a bênção. E aí Deus fala: profetiza para que entre o Espírito neles, profetiza para que haja tendão, para que haja pele, para que haja tudo neles. E aí o profeta novamente: vento que sopra dos quatro cantos, sopra sobre esses ossos para que vivam e haja neles vida. Começou a vir carne nos esqueletos, os tendões vieram, o Espírito do Senhor veio, se levantou um grande exército numeroso. Israel, que outrora estava completamente envergonhado, afastado, no cativeiro na Babilônia, o Senhor mostra para o profeta o que vai acontecer. Meu irmão, profetiza. Qual é o seu vale aqui hoje? Profetiza sobre ele. Qual é o seu vale de ossos secos aqui hoje? Profetiza, te diz o Senhor. Profetiza com unção, profetiza com fé.
Profetiza, meu irmão, em nome de Jesus, profetiza sobre o seu vale. Um pregador sem o Espírito é como um profeta sem visão. Nós precisamos profetizar pelo Espírito de Deus, pela unção de Deus que está na nossa vida, meu irmão. Precisamos profetizar. Em nome de Jesus, profetiza, ungidos para profetizar. A palavra de Deus veio a Jeremias dizendo: o que vês, filho do homem? Vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então Deus vela sobre a palavra dele para cumprir nas nossas vidas, meu irmão. Nas nossas vidas, Deus está falando: profetiza, profetiza, anda no profético, move no sobrenatural. Não importa que vão dizer que tu é louca, que tu é louca, move o profético. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a unção que há na nossa vida, meu irmão, essa unção, ela opera poderosamente, ela faz o milagre acontecer. Essa unção faz o cativo ser liberto, essa unção faz o enfermo ser curado, essa unção faz os demônios serem expelidos da vida das pessoas. É a unção de Deus, é a unção, meu irmão. Nós não estamos aqui debaixo da unção só do nosso pastor e do nosso líder, estamos porque são cobertura, mas nós precisamos de buscar essa unção de Deus sobre as nossas vidas para nós cumprirmos o ídolo do Senhor, para profetizarmos na nossa vida em primeiro lugar, profetizarmos na nossa família e profetizarmos ministerialmente aonde Deus nos levar, aonde Deus nos conduzir. Unção de Deus para profetizar, ungidos para profetizar. Amém, irmãos? Então agora olha para a vida desse irmão aí, profetiza na vida dele. Profetiza aí, meu irmão, profetiza a sua vitória. Irmão, profetiza a resposta que você veio buscar aqui. Fala assim: irmão, eu profetizo a sua cura aqui hoje. Profetiza aí a cura dele. Fala: irmão, eu profetizo a porta aberta. Irmão, eu profetizo a provisão de Deus. A provisão de Deus que você veio buscar aqui hoje, recebe aí em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a sua vida a provisão de Deus. Irmão, eu profetizo a restauração do teu matrimônio, a restauração do teu casamento. Deus tem poder para fazer tudo novo no teu casamento. E esse vale de ossos secos que se encontra no seu casamento, assim diz o Senhor: viva, que haja vida em nome de Jesus. Que haja vida naquilo que está morto em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a sua vida, eu profetizo sobre o seu ministério é frutífero, seu ministério vai crescer, seu ministério vai avançar, você é um líder frutífero, você é um líder multiplicador, a bênção do Senhor está sobre a sua vida, a unção de Deus está sobre a sua vida. Eu profetizo em nome de Jesus que a sua célula vai multiplicar, meu irmão, ainda esse ano a sua célula vai multiplicar, ainda esse ano a sua resposta vai chegar, ainda esse ano o seu milagre vai chegar, ainda esse ano o seu filho vai voltar para o Senhor, ainda esse ano aqueles que estão presos lá nas bebidas, nas drogas, vão ser libertos pelo poder do Espírito Santo, através da unção de Deus na tua vida. Ainda esse ano portas vão se abrir, ainda esse ano a sua resposta virá, ainda esse ano Deus vai te surpreender, ainda esse ano, meu irmão, você vai ver se cumprindo o propósito de Deus na sua vida, ainda esse ano se cumprirá a promessa de Deus. Se você recebe essa palavra, aplauda o nome de Jesus, glorifica Ele, abre a tua boca e profetiza, irmão, profetiza sobre essa situação, em nome de Jesus. Para nós encerrarmos, irmãos, ungidos para consolar os tristes, unção para consolar os tristes. Irmão, Deus deu unção para você, e essa unção, ela é um óleo de alegria. Eu tenho outras coisas que eu poderia falar, mas eu não tenho mais tempo. Mas ungidos para consolar os tristes, consolo é parte da missão messiânica. O Espírito Santo, ele é o consolador, e ele unge seus servos para curar dores e enxugar lágrimas. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus 5:4. A unção nos move a ser presença de Deus onde há dor, levando esperança, não pena, oração, não apenas palavra. O consolo de Deus não remove a dor, mas dá sentido a ela. É o consolo. E a unção para consolar, ela vem do Consolador amado, o Espírito Santo, que é o Consolador. Nós fomos ungidos para consolar os tristes. Sabe, irmãos, nós estamos aqui, tem muitas pessoas alegres, mas outras estão tristes, precisando de acolhimento, precisando de consolo.
precisando de uma palavra de conforto, precisando às vezes simplesmente só de um abraço, ou de um sorriso, ou quem sabe de uma palavra. E nós fomos ungidos para consolar, nós fomos ungidos, irmãos, para cuidar dessas pessoas, nós fomos ungidos com uma capacitação de Deus especial através dessa unção, para receber essas pessoas e ouvir as demandas, ouvir os problemas e orar por essas pessoas, trazendo conforto, consolo, gerando fé no coração dessas pessoas, porque nós fomos ungidos. A palavra de Deus diz que Nicodemos foi procurar Jesus pela noite e falou: mestre, bem sei que tu és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que tu faz se o Senhor não estiver com ele. Irmãos, um líder, um irmão que cuida de outras pessoas não consegue fazer as coisas que faz se o Espírito Santo não estiver com ele, se o Consolador não estiver com ele. A gente só aguenta porque o Espírito Santo está com a gente. A gente só lidera porque o Espírito Santo está com a gente. A gente pastoreia porque o Espírito Santo está com a gente. A gente está firme na igreja, se cuidando e cuidando dos demais, abençoando a vida dos nossos irmãos, porque o Espírito Santo está conosco. Isso não vem de nós, isso é dom de Deus, isso vem do Senhor. Isso é graça de Deus sobre a nossa vida, é unção de Deus para consolar os que estão tristes, os que choram, aqueles que entram sem esperança dentro da igreja. E aí a gente acolhe, a gente ora, a gente tem a unção para consolar essas pessoas, para dar uma palavra, e através da nossa oração, através do nosso acolhimento, essas pessoas são curadas nas suas aflições, nas suas angústias, nas suas dores de alma, nas suas enfermidades, irmãos, porque é a unção de Deus para a gente consolar essas pessoas, para consolar os que estão tristes, conforme o texto diz aqui: ele me ungiu para consolar os que estão tristes. E a unção de Deus, o óleo de Deus é derramado também como um óleo de alegria, uma unção. Eu não sei você, eu me lembro que eu estava uma vez na igreja e uma irmã começou a rir na unção do riso. Eu nunca tinha ouvido falar sobre unção do riso. Quem aqui já ouviu falar na unção do riso? A irmã ria, escuta, irmão, cuidado, ó, presta atenção. E aí eu falei: irmã, está atrapalhando o culto, rindo desse jeito, precisa disso. Olha o ser racional falando, né? O julgador, precisa disso, a irmã está rindo ali, desse jeito. E aí o pastor de repente falou assim: não critiquem a irmã está recebendo uma graça de Deus sobre a vida dela e tal, e eu já tinha criticado, aleluia. Aí já tinha criticado, já tinha pecado, eu falei: Deus me perdoa. E quando eu falei Deus me perdoa, eu comecei gente, botei a mão na boca e foi um desespero que eu não parava de rir mais. Deus fez que a unção do riso caísse em mim também, e eu ria de chorar, que veio uma unção, uma graça, um óleo de alegria. E aí eu entendi o que essa unção do riso que a gente fala é o óleo de alegria que Deus derrama sobre nós. Talvez você chegou aqui triste hoje, talvez você chegou aqui preocupada, talvez você atravessou aquelas portas pela misericórdia de Deus, mas levanta a tua mão, eu quero profetizar: existe um óleo de alegria aqui nessa noite sobre a tua vida, está sendo derramado um óleo de alegria, e a palavra de Deus diz que na presença do Senhor a tristeza salta de alegria. O Senhor está nesse lugar, há uma unção de Deus sobre a tua vida, há uma unção de Deus sobre a igreja, em nome de Jesus. Essa unção é para transformar aqueles que estão tristes. Existe um óleo de alegria sendo derramado em nome de Jesus, e esse óleo de alegria está alegrando a tua vida, está alegrando o teu coração. Coloque-se de pé em nome de Jesus, mas coloque-se de pé crendo, coloque-se de pé glorificando, coloque-se de pé sorrindo, aleluia. Há um óleo de alegria aqui hoje, há um óleo de alegria. Esse óleo transforma o lamento em louvor. O óleo de alegria simboliza o poder da unção, que substitui essa tristeza por celebração. Então, meu irmão, pastor, está difícil, mas celebra. Pastor, está difícil, se alegra. Em nome de Jesus, meu irmão. Glória a Deus. Eu quero orar aqui com você. O propósito da unção é produzir em mim e você carvalhos de justiça.
que são raízes firmes e profundas em Deus, e frutos que glorifiquem o nome do Senhor. Nós somos plantados pelo Senhor para a glória do nome dEle. E a unção de Deus é para isso, irmão. É para que a gente seja como raízes profundas, plantados por Ele para a glória dEle.